Mas muitas vezes nós não entendemos o porquê da dor, o porquê da perda, o porquê de tantas coisas. Mas tudo isso é um propósito de Deus moldar a nossa vida, todos nós. Ninguém chega em lugares de destaque sem passar por experiências de situações difíceis. Todos nós temos que passar. Eu sempre digo, quando Deus nos dá uma promessa, você prova o contrário daquela promessa. Se Deus prometeu prosperidade, você vai provar da sequidão. Se Deus prometeu, muitas vezes, uma igreja cheia, você vai ter que enfrentar a igreja vazia durante muitos dias. Então você tem que provar o contrário daquilo que Deus liberou para a sua vida, para que Ele venha moldar o seu coração. E Deus tinha um plano para Esther, a qual ligava ela com o seu povo. E ela não disse nada para ninguém de onde ela era, de onde ela tinha vindo. E Esther se preparou durante 1 ano. E nós também devemos nos preparar. Para qualquer projeto, para qualquer sonho, todos nós devemos nos preparar. E tudo vem de quem? De Deus. Irmãos, quero ouvir um glória. Dá um glória. Dá um aleluia. Aleluia. Não dorme não, tem um povo piscando aí, dorme não. Aí você pode pensar, mas qual será o meu propósito? Todo mundo já pensou isso na vida. Quem sou eu, Senhor, para ter um propósito? Mas todos nós temos quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Todos nós. E eu gosto de falar de mim, o que eu já vivi, para os irmãos, né, terem um exemplo. Durante algum tempo, por um bom tempo, eu vivi esse sentimento de que eu não tinha propósito, que eu não tinha sido chamada para nada. Porque as situações difíceis nos levam a enxergar isso, porque a gente não enxerga o que Deus está fazendo com a gente. Então, vou te contar uma área da minha vida. Eu me formei, fiz faculdade, todo mundo sonha em trabalhar, ter um bom emprego, ganhar dinheiro, né? Então, eu me formei, comecei a trabalhar num banco, era um banco de um nome muito grande e tal. E todo mundo, e era tipo estágio, né? E todo mundo falava, olha, fica calma que o chefe vai efetivar você. Eu e um monte de gente lá. E na época, uma amiga minha foi efetivada. E ela tinha entrado junto comigo. Aí falaram, ó, calma, Thalita, que logo você vai ser efetivada junto, logo após ela. Quando, irmãos, era para eu receber a efetivação, o banco entrou em crise e começou a mandar todo mundo embora e paralisar a contratação. Eu tinha que ser comigo, né? Mas beleza. O tempo passou, eu acabei saindo de lá. E logo eu engravidei da Sofia. Então não dava para trabalhar, né? Só que a situação vai apertando, e a situação estava apertada. E eu precisava, né, trabalhar. Quando a Sofia estava maiorzinha, uma amiga falou assim, Thalita, eu estou num emprego muito legal, você quer que eu indique você? Eu falei, eu quero. Só que a pessoa demorou muito para me ligar. E quando ela me ligou, eu estava grávida de novo. Aí assim, você está interessada? Eu falei, eu tô, só que eu tô grávida. Aí não deu de novo. E um dia eu estava muito agitado. Quem aqui fica agitado com problemas financeiros? Todo mundo, né? Meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Como eu vou comprar roupa para essas crianças? Como é que eu vou fazer tal coisa? E eu naquela agonia, né? Naquela agitação. E eu pensando, eu nem falei nada, eu só pensei, preciso vender alguma coisa, vou pôr na internet, não sei o que eu vou fazer. E à noite, meu tio Josias estava pregando aqui. E eu não gosto de ir pedir oração assim, sabe? Mas eu falei, hoje eu vou, porque eu tô querendo uma oração. Aí eu fui, ele orou e falou assim, Thalita, Deus me mostra você muito ansiosa com trabalhos, com coisas assim. Mas ele falou para você esperar no Senhor. Eu falei, mas eu não quero esperar. Eu queria uma resposta, a vitória está chegando, né? Aí ele ainda enfatizou, e eu já desconfiava.
Talita, Deus não quer que você trabalhe para o homem. Eu falei, Jesus, eu já desconfiava, mas... Porque a minha mãe sempre falou assim, você foi escolhida desde pequena. Só que ela me confundia às vezes, sabe? Ela falou assim, você foi escolhida para trabalhar na obra. Não que quem trabalhe fora não possa trabalhar. Sim, só que quando a gente se dedica muito, fica difícil a gente conciliar trabalho fora e trabalho na igreja. Aí ela falava, não, você foi escolhida para trabalhar. Depois ela falava, não, é melhor você arrumar um emprego. Eu falei, mas você está me confundindo desse jeito, eu não sei o que é para fazer. Bom, eu não gostava de ficar assim, sabe, com aquela sensação de que você não está fazendo nada? E eu insisti, fui procurar outros empregos e eu fui num emprego muito bom, passei provas, aquelas, sabe, raciocínio lógico, matemática, português e fui. Aí quando eu fui na última entrevista, o Lucas olhou para mim e falou assim, você já sabe qual vai ser a resposta, né? Porque ele também já desconfiava. Mas eu fui. Aí na última resposta veio, nós agradecemos a sua participação, mas infelizmente não nesse momento, aquela resposta todo mundo já recebeu, né? Só que, irmãos, mesmo com essa palavra liberada sobre a minha vida, de que não era para eu trabalhar para o homem, e de que eu já tinha passado vários testes de que não era para eu trabalhar fora, eu ainda vivia um sentimento de que, sabe, eu não sou ninguém, quem eu sou? Aí fiz 30, 31, 32, e 33, e 34, e você vai comparando a sua idade. É ou não é? E eu não conseguia enxergar que em todo o tempo o Senhor estava trabalhando em mim. No meu interior, nas minhas emoções, através daquela situação, nas minhas fragilidades. Sabe, você não ter dia seco, que você não tem resposta nenhuma, que você não tem R$1 no bolso e você não tem resposta nenhuma. E você se perguntava, Senhor, que propósito é esse? Que promessa é essa, né? Mas as pessoas ao nosso redor, muitas vezes não entendem o que Deus tem com você. Quando as pessoas perguntam, Talita, você faz o quê? Ah, Deus nunca permitiu que eu trabalhasse fora. Eu trabalho na igreja e olha assim. Ah, tá. Tipo, com desprezo, porque não entende a sua história com Deus. Mas hoje, irmãos, eu me frustrava demais, eu me comparava muito. Mas hoje, eu sei quem eu sou no Senhor. Hoje eu não me frustro mais. Porque eu sei muito bem para o que o Senhor me chamou. Então eu estou no lugar e vivendo um tempo que Ele me designou. Por mais difícil que possa parecer, eu estou aonde Ele mandou eu estar. E você recebeu a resposta, Talita? Vou receber a promessa? Não, ainda não. Mas Ele me ensinou a ficar satisfeita com a sua presença, mesmo não recebendo a promessa. Então, irmã, não se frustre, não se entristeça. O Senhor está te preparando para viver o grande propósito. Aleluia! Então declare comigo, Deus está me preparando para viver o meu propósito, as minhas promessas. E mesmo que você não entenda nada, nós precisamos desenvolver um estilo de vida, sabe? Talvez a gente tenha esse pensamento de que adorar a Deus é somente quando nós estamos na igreja. Mas não. Coloca para mim em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31.
Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, desde o seu levantar, no seu trabalho, na sua casa, faça tudo para a glória de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem sabe Esther era desprezada ou vista com olhar, sabe, de menosprezo por ser órfã. Mas Deus preparou Mardoqueu como uma figura de pai. E Mardoqueu aconselhava muito na vida de Esther. Talvez você não tenha tido uma família completa, ou não tenha tido uma família como você gostaria, né? Aquela estrutura familiar. Mas hoje Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer preencher tudo isso no seu coração. Tudo aquilo que você precisa. E quem era Mardoqueu? Ele era um israelita que vivia na Pérsia. E a sua família tinha sido levada para o exílio babilônico. E ele cuidou de sua prima. E um dia, presta atenção bem nessa parte, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio e ouviu uma conspiração contra o rei. E ele avisou e salvou a vida do rei. E todos aqueles que conspiravam foram enforcados. E este caso foi colocado no livro de Crônicas, nas Crônicas. Mardoqueu não deixava de fazer o que era certo. Então ele era um homem honrado também. E existia um homem chamado Amã, que o rei exaltou muito este homem e colocou numa posição bem elevada. Todos os servos do rei se inclinavam quando Amã passava, mas Mardoqueu não se inclinava. E isso, Amã ficava com raiva dele por causa disso. Ele ficou incomodado. Coloca para mim Esther capítulo 3, versículo 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição que se execute este trabalho. E em vista disso, o rei tirou o seu anel, selo do dedo, o deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo que você achar melhor. Então, eles enviaram cartas. Capítulo 13, versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês. Quando Mardoqueu soube das cartas, que era para exterminar o povo, era o seu povo, e poderia atingir Esther também, que era do povo. Ele se vestiu de saco e cinza por causa daquela situação, mas ele não desistiu de fazer algo. E por muito menos a gente quer desistir, não é, irmãos? Dá uma glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Fala, eu tô aqui. É isso aí, fica aí, irmão. Não dorme, não. Aí, por muito menos a gente quer desistir, não é? Desistir de servir ao Senhor, daquele sonho de construir uma família, do sonho de ver a minha família na casa de Deus, desistir do nosso esposo porque ele não vem na igreja, desistir da nossa esposa porque também não é convertida, porque nós não vemos resposta.
Aí você pensa, mas já faz tanto tempo que eu tenho orado por eles e nada acontece. E essa situação, nada acontece, pelo contrário, só piora, não é? Parece que às vezes quanto mais a gente ora, não é o que o mundo diz? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Mas no nosso caso, quanto mais ora, parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas você, irmão, que serve ao Senhor, se você é o crente lá da sua casa, você não pode desistir, você tem que continuar insistindo, orando e perseverando, porque foi você que foi chamado lá, para fazer a diferença lá na sua empresa, no seu trabalho, aonde você foi colocado, foi o Senhor que colocou você para este tempo aonde você está. Esther não sabia do que estava acontecendo, né? Mas Mardoqueu foi lá, contou tudo o que estava acontecendo. Ele dava recado, né? Para o seu empregado lá do reino. E falou que o que Amã tinha feito o plano. E ele deu uma cópia do decreto para Esther. Aí Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Coloca Esther capítulo 4, versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria. 4, versículo 11. Então todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. Então assim, se o rei não chamasse a pessoa à sua presença, aquela pessoa poderia ser morta. Então Esther não queria correr este risco. Aí Mardoqueu vem com o versículo 4:12. Põe o próximo. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu confrontou Esther. Ele confrontou. Você chegou a rainha para este tempo, para o que está acontecendo. Foi para este tempo que você ocupa o lugar onde você está na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. As irmãs que ocupam, não sei o cargo que vocês ocupam lá na igreja, vocês foram escolhidas para ocupar o que vocês estão fazendo. Mas você talvez não consiga enxergar a grandeza deste propósito, a grandeza ou a importância que você tem naquilo que você faz. Talvez você pense que, estou nesse lugar à toa aqui, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Não foi à toa. Deus tem um propósito com cada um de nós. Pastora Edna, pastora Kátia, bispo Paulo, bispo Davi, pastora Rose, a pastora, outra Rose também, né? A irmã Rose de Capadócia. Todos não foram colocados lá à toa. Por uma coincidência. Todos foram colocados para um determinado propósito, para algo específico de Deus. E Esther não foi coroada por um acaso. Ela não foi escolhida por um acaso. Não deixe as lutas cegarem você, pensando: Senhor, não tenho nada, não fui chamada para nada, não tenho importância. Sabe por quê? Esse é o trabalho de Satanás. Te desanimar, te desestabilizar, te enfraquecer, te colocar angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico. É isso que o diabo, esse é o papel do diabo. Para quê? Para que você recue e não faça aquilo que foi designado na sua vida. Porque a tristeza, o desânimo, todas essas coisas nos paralisam, é ou não é?
Quem consegue fazer algo desanimado? Quem consegue executar algo triste ou angustiado? E esse é o papel de Satanás. E nesse desânimo você para de acreditar nas promessas do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Você começa a não acreditar. Quem aqui nunca pensou, será que aquele irmão não falou da carne, aquelas coisas para a minha vida? Será que aquela promessa não veio do homem? Acho que veio do homem, não veio de Deus para mim. Você acaba pensando coisas por causa das circunstâncias, porque os nossos olhos estão nas circunstâncias. Mas qual foi a atitude de Esther? Ela coloca capítulo 4, Esther, versículo 16. Ela disse: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. E ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mesmo correndo riscos, Esther se levantou em jejum e ação. Que muitas vezes a gente precisa ter ação, jejuar, orar. Ah, nada acontece, do que adianta orar, do que adianta ir à igreja, mas precisamos ser fortes e corajosos nos dias maus. Vamos repetir para vocês darem uma animada. Precisamos ser fortes. Irmãos, esses fortes tá muito desanimado. Tem um povo com o rosto muito desanimado. Vamos animar. Precisamos ser fortes, corajosos nos dias maus. Isso aí, melhorou, né? E como é difícil ser forte e corajoso no dia mau. É muito difícil, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor quem nos renova. E passados 3 dias, Esther foi para o pátio onde estava o rei assentado. E quando ele viu, ele achou graça em Esther e estendeu o cetro, autorizando a sua entrada. E ela disse que precisava preparar um banquete para ele e a mãe. Ela precisava ter uma conversa, falando nos nossos dias atuais. Ela prepararia um banquete. Amã, porém, via Mardoqueu sempre assentado. Lembra que eu falei que Mardoqueu não se curvava? Ele não... Mais forte, né? Ele não se curvava. Ah, também nem tanto, né? Ela exagerou, né? Ó, ele não se curvava. E Amã ficava muito irritado, porque ele queria que todo mundo se prostrasse diante dele. Aí ele foi, falou com a família dele. Família gosta de fazer uma fofoca, né, irmãos? Foi, falou aquele Mardoqueu e falou. E assim que é Satanás planejando o nosso mal, hein, irmãos? Na nossa vida, nossa derrota, tentando nos fazer parar. Pensa que essa luta toda, quem aqui já não pensou, meu Deus, a gente só tem luta nessa vida. Crente só tem luta, não é? Mas essa luta toda não é porque você não é especial. É ao contrário, você é especial demais para o Senhor. Você é uma arma poderosa diante de Deus. Por isso essa luta na sua vida. Porque o diabo sabe que se você viver o seu propósito, vai ser ruim para ele, né? E olha só, Amã preparou uma forca para Mardoqueu. A família falou assim: prepara uma forca para ele, coloca ele lá. As ideias do povo. Coloca ele lá, enforca ele, aí você acaba com ele. E ele gostou da ideia e fez uma... vamos melhorar? Ele fez uma forca. Isso aí. Ele fez uma forca. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus trabalha em nosso favor de maneiras que a gente nem imagina.
Tem um louvor que a gente canta mesmo. Quando eu não vejo, Ele está a trabalhar. Que às vezes você fala assim, Senhor, onde o Senhor está? Não tem dias que a gente faz isso? Meu Deus, cadê o Senhor? Que eu não vejo em meu favor. Mas o Senhor está trabalhando. Mas a gente não está enxergando. E naquela noite, o rei não conseguia dormir. Aí tinha o livro das... Lembra do livro que eu falei? Do que, irmãos? Crônicas. Vamos lá. Fazer que nem aula. Sala de aula, né? O livro das... Aí o rei não tinha celular, né, irmãos? Não tinha televisão, não tinha filme para pegar no sono. Não tinha Netflix, tinha nada. Então tinha o livro lá das crônicas que eles colocavam tudo o que acontecia. E coloca Esther, capítulo 6, versículo 3. E leram a história de quando Mardoqueu falou sobre a conspiração. Quem lembra? Que eu falei no início. Aí, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Não foi feito nada. Irmãos, olha, Deus vai fazer alguém perder o sono por tua causa. Para abençoar a tua vida. Ai, Senhor, eu recebo. Alguém, ai, eu preciso muito. Ai, eu preciso. Quem precisa, irmãos? Levanta a mão e dá glória a Deus. Eu até chorei nessa parte. Ai, Senhor, faz alguém perder o sono pensando em me abençoar. E o Senhor fez ele perder o sono. E se você crê, alguém vai perder o sono lembrando de você. Algo que não foi realizado em seu favor, Deus vai trazer à memória. Sabe, em algum momento você marcou alguém, você ajudou alguém, Deus vai trazer a memória para essa pessoa. E o rei perguntou, olha só, irmãos, Deus é maravilhoso. Coloca Esther, capítulo 6, versículo 4. Presta atenção. Quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Certo? Só que Deus chegou antes, né? Os oficiais do rei responderam, é Amã que está lá no pátio. Aí falou, então faz ele entrar, manda ele vir aqui. Pode passar. Entrando Amã, o rei perguntou assim para ele, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar, Amã? Porque eles, na nossa linguagem de hoje, eles trocavam ideia, né? Eles conversavam. Então ele falou assim, Amã, o que eu devo fazer a um homem que o rei deseja honrar? Só que Amã achou que seria ele. Ele se encheu de orgulho, né? E falou assim, a quem o rei teria o prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu o rei, ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo e pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Beleza. Então, o rei Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Aplauda o Senhor. Aleluia. É muito lindo. Aleluia. Que reviravolta. É isso. Deus é Deus de reviravolta, irmãos. Hoje você está sendo humilhado, abatido, mas Deus
tudo maravilhoso no seu tempo. Aleluia! E ele teve que levar a mãe falando: este é o que o rei deseja honrar, né? E aquele que perseguia teve que honrar. Olha o que Deus faz. Uau, Deus é maravilhoso. Mais tarde, aí passou esse momento. Gente, olha, parece uma coisa cinematográfica. E é a palavra de Deus. Aquelas coisas que você vai vendo em filmes e fala: não acredito. Então chegou o momento do banquete. Lembram do banquete? A história ainda não teve um fim. Então a rainha Esther, né, enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, porque teve um primeiro dia de banquete e depois teve um outro dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino. Olha como esse rei era apaixonado por Esther, né? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a do meu povo, este é o meu pedido, o meu desejo. E ela contando para ele: pois se o meu povo fomos vendidos para destruição, se apenas tivesse sido escravos, como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. E aí vai. Aí o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: mas quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Quem foi essa pessoa que tramou tudo isso contra você e o seu povo? O adversário é o inimigo, esse perverso. Amã ficou apavorado, né? Meu Deus, e agora? Me descobriram. Quando o rei soube, ele ficou tão furioso que quando contaram sobre a forca ainda, né? O rei mandou colocar o próprio Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Olha só como Deus é especialista, irmãos, em transformar as situações. Deus move governantes, reis, autoridades, pessoas em seu favor, mas você pode falar: eu? Para mim? Thalita? Sim. Às vezes a gente não enxerga isso, né, irmãos? Fala a verdade, a gente não enxerga. A gente acha que para nós Deus não vai fazer. Senhor, eu sou tão pequeno. Tem tanta gente tão mais influente, importante, não é? Às vezes a cabeça da gente não vai longe. Nossa, mas tem tantos milhões de habitantes em São Paulo, no Brasil, no mundo. Mas tanta gente para Deus cuidar. Você nunca pensou nisso? Porque eu já pensei. Meu Deus, tanta gente para Deus cuidar, pior do que eu, né? E Deus vai olhar, sim, Deus vai olhar para você, Deus vai olhar para mim, porque nós somos chamados para algo especial. Talvez você não entenda muito bem o seu papel na sua família. Talvez você, cuidando do seu lar, da sua casa, você não vê importância. Mas Deus chamou você ali, para este tempo, para cuidar da sua casa, da sua família. E é através de você que Deus vai fazer algo na sua família. A gente não precisa de holofotes, a gente não precisa de fama, a gente não precisa de nome. Tudo que a gente precisa é ser uma arma poderosa nos projetos de Deus para a nossa vida, nos projetos de Deus para a nossa casa. Se você transformar o trabalho, aonde você vai lá todo dia trabalhar, você tem um propósito ali, Deus te chamou, Deus te colocou ali onde você está. Deus tem um chamado, um propósito para este tempo, para todos nós. Como eu disse, eu não entendia. Hoje eu louvo a Deus pelo privilégio de estar onde eu estou, pelo chamado que Ele me deu.
Sim, tem dias que a gente se entristece. Sim, claro. Tem dias que a gente não vê solução. E como? Como diz os meninos, o dia da bad, que é o dia que você está murchinho, cabisbaixo. Sim, nós enfrentamos muitos dias assim, mas não perdendo a certeza de que grandes coisas o Senhor fará através de você, através da sua casa, dos seus filhos, no seu lar, aqui na igreja. Talvez você não dá valor ao que você faz, mas é algo muito importante o que você faz na igreja. O seu papel é fundamental para este tempo. Vamos declarar para terminar: o meu papel é fundamental para este tempo. Eu fui chamado e escolhido para este tempo, e eu vou fazer a diferença na minha geração. Aplauda o Senhor.